Conhecendo a Beata Conchita, Iluminações Divinas. Hoje vamos falar um pouquinho sobre o que a Igreja pensa dessa mulher e quais foram as suas iluminações interiores em relação ao seu relacionamento divino com Jesus. Deus havia predestinado uma mulher leiga, sem alta cultura, para iluminar a Igreja. Esta é a razão indiscutível para esses ensinamentos divinos, que nos surpreende e que não podem ser explicados, exceto por uma luz especial do Espírito Santo. Instituições sobrenaturais sobre o mistério mais fundamental do cristianismo. Não citaremos, senão alguns exemplos, para não tornar pesada esse simples relato da história de sua vida, reservando a segunda parte à exposição de seus grandes assuntos espirituais. O Senhor a ilustrou sobre os caminhos da santidade, sobre os mistérios da Igreja, no que diz respeito aos sacerdotes. Além disso, progressivamente a foi introduzindo no seu mistério de Deus e nos abismos da Trindade, não de um modo especulativo e abstrato, mas sempre em relação à sua vida pessoal e concreta, para ajudá-la em sua ascensão a Deus. Ou seja, minhas queridas mães espirituais, minhas queridas irmãs, hoje nós vemos aqui no seu diário que realmente a vida da Beata Conchita é uma vida ordinária, uma mulher leiga, que simplesmente vai ter uma relação íntima com Jesus, vai se abrir à ação desse Espírito e vai ouvir as suas inspirações através do Espírito Santo. Ou seja, são pequenas iluminações que ao longo do seu caminho, ela vai progredindo aos poucos nesse mistério de Deus. Ouçamos agora alguns trechos dessas iluminações. Então, ela vive num mundo enclausurada com Cristo, ou seja, ela não está desconectada com as relações do mundo, ela não está desconectada com a sua vida cotidiana, o ser mãe, o ser esposa, né, a ser uma mulher numa sociedade. Então, mas ela vive não uma vida comum, ela vive uma vida enclausurada com Cristo. O que significa isso? Ela vive uma vida interior, onde só ela e Deus têm o conhecimento do seu interior, daquilo que realmente é o mais profundo do seu ser. Ela vive fora, externamente, como uma pessoa comum, né? Mas só que interiormente ela vai vivendo essas iluminações, ela vai crescendo espiritualmente, sendo revelado a ela grandes coisas. Nesses novos horizontes, lhes são descortinados a partir de então. Seu coração se amplia para as dimensões da Igreja, ou seja, ela não se preocupa tanto mais somente com as coisas cotidianas. Então, a mente dela amplia para as coisas mais profundas. Ela não somente, né, ela não deixa de pensar, ela não somente deixa de pensar no que vai fazer de comida para o seu esposo, para os seus filhos, um arranjo que ela vai pôr na casa dela. Não, ela vai olhar além, ela vai ter um além daquilo que é o seu cotidiano. Os horizontes dela vai se abrir para as questões da Igreja. É isso que está querendo dizer. Aí Jesus fala assim, o Senhor, ela fala, né? O Senhor me apresenta alguns panoramas da vida espiritual que me deixam de boca aberta de admiração. De repente, me encontro imersa nos mais profundos segredos da vida interior e completo suas belezas encantadoras, suas terríveis pedras de tropeço, suas delícias e seus perigos. Eu não sei de que modo, nem
Que mão me leva a esses lugares tão desconhecidos do mundo exterior? Porque esses relâmpagos de luz interna que vêm a mim a qualquer hora, porque o sobrenatural e o divino me apresentados com tal esplendor e clareza que não posso deixar de ver nem entender? Às vezes penso que é tudo puramente natural, algo que vou virar aqui a página, que minha inteligência alcança, mas vejo sua brutalidade e limitação. E não posso senão confessar a mim mesma que tais fulgores são extraordinários e demais graças do céu, embora eu não saiba com que propósitos. Diário pessoal dela, número 16, páginas 149, 150, data 21 de março de 1901. Minhas queridas irmãs, o que significa isso? Significa que ela não sabe qual o propósito dessas intenções, ela só sabe que Deus a chama e mesmo ela vê que é algo natural, que é algo que ela consegue conversar como conversa com uma amiga, um amigo, Deus vem a ela dessa forma, vem no seu interior de forma natural, mas ela consegue perceber que isso não faz parte daquilo que é a vida natural. Ela consegue identificar, através de uma sensibilidade do Espírito Santo, que é algo sobrenatural que está acontecendo, está movendo ela nessa vida interior, nesse mistério de Deus. Continuemos. Ela mesmo vai dizer: eu tive sentimentos e luzes muito claras sobre a imensidade de Deus. Ouvi tão grande, tão infinito em todos e em cada um de seus atributos. Lancei-me naquele mar como se fosse uma gota d'água, naquele imenso horizonte como o mais imperceptível átomo. Submergia-me em meu Deus, abraçava-o em seu imenso peito, preenchendo a infinita sede do meu coração, que me alegrava ao sentir como não diminuía, permanecia sempre o mesmo. Quão bonito é isto que não posso explicar, apenas sentir. Então, quando Deus vem a uma alma, é algo que não podemos explicar, não podemos falar com palavras. É algo que é só a pessoa que está vivendo para saber exatamente o que significa. Então, ela não tinha palavras para relatar no seu diário qual era a sensação, o que ela estava sentindo naquele momento, com aquelas luzes, com aquela visualização, com aqueles sentimentos que Deus tocou aquela alma, né? Deus, ele desce e toca de maneira especial a Beata Conchita. Continuamos então. Quão bonito é isto! Eu não posso explicar, apenas sentir. Experimento também uma alegria espiritual inexplicável ao ver o meu nada e sua tamanha grandeza, a minha impotência e fraqueza, junto à sua majestade e poder. Como me encantava ver-me tão pequena, tão fraca, tão doente e exausta, e a ele, esse meu Deus, tão grande, tão infinito, e sempre e por todos os séculos dos séculos. Amém. Minhas irmãs, é tão bonito de ver que cada vez que a alma ela se depara com essa imensidão de Deus, ela não perde a sua identidade, muito pelo contrário, ela é elevada, mas de uma forma que você consegue se ver cada vez mais aquilo que você é. Né? Como ela se diz, eu sou tão pequena, eu sou tão fraca, eu sou tão nada, e ele é tão tudo. Como pode um Deus que vem a mim com a sua imensidão, com seu amor, e vem me tocar e vem revelar esses mistérios? Então, toda a alma íntima de Deus vai percebendo essa graça e esse amor, sem deixarmos de ser pequenas filhos amados de Deus. É isso que somos.
Deus que vem até nós para nos amar, para revelar o seu amor, para comunicar o seu amor, para um mistério maior, que é a nossa salvação e a salvação das almas.